Olá, pessoal da Casa de Jesus. Muitas saudades. Saudades dos nossos papos na cantina, ver as pessoas na biblioteca, no salão. Mas todos nós, graças a Deus, estamos firmes. Logo, logo estaremos juntos. Bola para frente, positividade e vamos que vamos, né? Bom, há muito tempo eu gostaria de falar com vocês uma coisa que eu acho muito importante e que eu vejo ser citado em algumas palestras, mas na realidade eu acho que muitas das pessoas não sabem exatamente o que é. Estou falando do Sermão da Montanha. Por quê? Eu acho que o Sermão da Montanha é uma obra, assim, muito importante. Para mim, ela é muito importante porque eu vejo que ela é uma lição de moral, é uma conduta que foi ensinada por Jesus Cristo. Ela aparece pelos dizeres de Mateus e Lucas, né? E o Sermão da Montanha, eles são os discursos, mas eles têm muita coisa interessante e importante. Então, para um exórdio, eu fiz como se fosse uma palestra muito rápida, pequena. Não vou entrar em grandes detalhes, né? O Sermão da Montanha, que nem eu falei, o conceito que eu dou a ele é uma lição de moral e uma conduta. Ele fala sobre justiça, influência sobre as pessoas, piedade, confiança e amor. E ele encerra o Sermão da Montanha dizendo uma mensagem muito importante, que é um desafio a cada um de nós. Quer segui-lo ou não, tá? Então, vamos resumir. O que consta no Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha fala-se muito nas boas aventuranças, né? O que são essas boas aventuranças, né? Elas são, na realidade, o anúncio da verdadeira felicidade, que ensinam um fim útil no qual Deus nos chama a participar da natureza ativa, da vida eterna, o encontro com Deus. As bem-aventuranças são aqueles que são humildes, verão a Deus. São todas essas bem-aventuranças que tem, que eu não vou especificamente falar delas, mas eu estou falando que todas elas são o quê? Elas ensinam o verdadeiro caminho da felicidade. No Sermão da Montanha também tem o que ele chama de sal da terra e luz do caminho. Como todos sabem, o sal, quando você joga na terra alguma coisa, as coisas morrem, faz mal. E a luz do mundo nada mais é do que o sol, a claridade depois de uma noite, dizendo claramente que é a luz que ilumina e clareia as trevas. Bom, e o que seria o céu, o sal da terra, né? Jesus, no Sermão da Montanha, ele valoriza e reinterpreta principalmente os 10 mandamentos de Deus por Moisés, dizendo, né, que aquele que violar a sua lei será declarado o menor, mas aquele que seguir e guardar a lei será considerado o maior. Muito bem. Por que ele fez isso? Por que ele diz todas essas coisas? Porque a função de Jesus é preservar e proteger a humanidade sobre duas coisas que vocês não conhecem. Uma é a corrupção. Ninguém aqui sabe o que é uma corrupção. E a outra é a maldade. Aqui também ninguém sabe o que é maldade. Então vocês vejam, há quanto tempo Deus falou isso? Corrupção e maldade. É só abrir o jornal que vocês vão saber o que é isso, não é? Então,
Eu acho tão interessante, né, como uma coisa há tanto tempo atrás, ela é tão presente agora. E que ele falou com muita claridade sobre isso. É um câncer. Isso são coisas muito ruins, muito más, que ele já falava, não é? Então, Jesus, ele quer ajudar a humanidade a conhecer a fé que ele diz que é o caminho da salvação, o caminho para a vida eterna. Então, se isso não é um guia, uma informação, eu não sei o que será. Outra coisa que ele fala bastante é no materialismo e na providência divina. Todos nós somos materialistas, precisamos do material, mas ele diz o seguinte: para que nós não nos preocupamos demasiadamente sobre isto, né? E sim se preocupar com as coisas morais, com aquelas coisas que vão servir no reino do céu. Quando nós sairmos desta vida, fomos para outra. Eu venho dizendo há muito tempo, são as qualidades morais que a gente conseguiu desenvolver nesse período, seriam os tesouros do céu que Jesus fala, né? E ele diz também que a providência divina não nos abandona, o que é a mais pura realidade. Eu sei que muita gente já passou fome, mas essas pessoas que passaram fome talvez estejam me ouvindo agora e não morreram. Por quê? Porque a previdência, bem ou mal, alguma coisa proveu. Então, a gente tem que ter confiança na providência e não esquentar demais a cabeça com os problemas futuros. Ele diz que o dia de hoje é o problema. Vamos viver esse, amanhã será outro dia. Né? Bom, que a providência divina não nos abandonará. Ele fala também de 2 itens. Um é o perdão e o outro é o Pai Nosso. O que ele fala sobre o perdão? Ele fala o seguinte: Jesus, como é que é? Esmola, Jesus e, se não me engano, oração são temas que na época de Jesus se falava demais. Então, Jesus diz sempre para a gente o seguinte: guardai-nos de fazer bens, obras, diante dos homens, para que sejam vistos por eles. É o caso daquela esmola que ele aparece um pouquinho do dinheiro para dizer que ele deu. É aquela pessoa que fica orando, né, fazendo antigamente nas praças públicas para dizer que orava, para que os outros valorizassem por causa disso. E também tem o caso do pessoal que faz jejum, né, e fica com aquela cara de sofrimento, mimimi total, não é? Assim, para dizer que é o bom, né? Então, essas coisas o Jesus fala sempre para não fazermos essas coisas diante dos homens, não é? Que elas, assim que você faz isso, perde todo o valor. Você já foi recompensado na terra por essas coisas. Então, é outra aula de sabedoria, né? Então, e depois ele fala muito do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que todos nós conhecemos, mas ele fala umas coisas muito interessantes no que diz respeito ao seguinte. Primeiro, é a forma de nós nos elevarmos perante a Deus. Que os pensamentos, que as solicitações justas, honestas, na visão de Deus, serão atendidas. Que é uma forma de a gente sair um pouco desse mundo e viver um pouco o outro mundo. A oração a importância
tão grande da oração, não é? Ou seja, é uma forma dita por ele de nos comunicarmos com o divino, né? Então, é outra grande dica que ele nos dá, não é? Ele fala também numa coisa que também nós não fazemos. Nós não julgamos os outros, não é? Ninguém aqui julga o outro. Então ele condena aqueles que julgam os outros, mas não sabe julgar a si próprio, não reconhecendo sequer seus problemas, que dirá melhorá-los, né? Então, ou seja, ele é curto e grosso. Não. Julgar os outros, não. O Deepak Chopra diz que a gente tem que fazer isso como um exercício diário. Sai de casa dizendo: hoje eu não vou julgar ninguém. Hoje eu vou dar a chance das pessoas serem como são e vou aceitá-las. Isso é não julgar ninguém. Nunca, 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 nunca. Isso é um exercício diário que nós temos que fazer. Tá certo? Bom, Jesus fala também do verdadeiro discípulo, que é sofredor. Por quê? Que ele vai andar no caminho estreito e apertado. Que esse caminho estreito e apertado é a nossa vida. É a vida por onde nós vamos aprender todas as coisas. É o caminho da vida necessário a fazermos a vontade de Deus. É claro que você pode desviar desse caminho largo, né? Emocionante, cheio de bens, claro. Mas ele está dizendo claramente que não é isso. Que outras coisas importantes são necessárias para nos conduzirmos ao caminho de Deus, ao caminho das boas coisas, ao caminho das virtudes, naquilo que faz um homem de bem. Ele diz também o seguinte, né, que Jesus diz que ele nos incentiva, nos conduz aos seus discípulos para, depois de escutarem a palavra de Deus, nós colocarmos ela em prática imediatamente. Isso é um treino para a moralidade estar sempre presente na nossa consciência. Tá certo? E ele diz, ele compara no Sermão da Montanha, que a pessoa que faz isso é que nem um homem prudente que constrói a casa em cima de uma rocha bem forte. Por quê? Porque terão épocas que haverão inundações, e quando ela passa a inundação pelas pessoas, pelas casas, pelas propriedades, elas lavam e levam as casas embora. Então ele quer dizer com isso que a nossa fé, a nossa religião, os nossos costumes para o bom desempenho da vida, eles têm que ter uma base sólida, que aqui é falado como uma rocha, né? Por quê? Porque essa rocha vai segurar todas aquelas coisas que vão balançar mesmo, né? E por fim, senhores, para não tornar isso muito grande, eu queria dizer o seguinte: tem uma regra de ouro no Sermão da Montanha. Essa regra de ouro é muito clara para nós, que é o seguinte: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a ele. Essa é a lei. Não faça aquilo para os outros que você não quer que faça para você. E isso, gente, é o princípio, eu acho que é a frase mais importante do Espiritismo.
é a frase que todo mundo tem que ter constantemente, 24 horas por dia, dentro da cabeça da gente. Por quê? Se nós tivermos esse conceito bem desenvolvido dentro de nós, a probabilidade de nós cometermos erros ou fazermos coisas erradas diminui drasticamente. O Sermão da Montanha, para mim, é uma obra que eu vejo pouca gente falar do Sermão da Montanha. Nas palestras o pessoal fala, é o Sermão da Montanha, mas ninguém para e analisa um pouco o que é o Sermão da Montanha. Mais uma coisa, Santo Agostinho, ele tem livros dele falando sobre isso, até tem um que eu estou na mira para começar a ler, que ele diz que isso tudo é feito pelo Espírito Santo. Todas essas coisas, todo o Sermão da Montanha foi guiado pelo Espírito Santo. Então vejam do que eu estou falando. Eu estou falando de uma grandeza enorme, né? E o Sermão da Montanha, ele realmente é esclarecedor para, acho que, 100% da nossa vida. Eu gosto muito de ler, eu ainda vou estudar um pouco mais. Eu fiz uma palestra pequena, por quê? Porque eu não vejo as pessoas falando do Sermão da Montanha. Muita gente não conhece o Sermão da Montanha, não sabe o que é o Sermão da Montanha. Mas hoje vocês estão tendo a oportunidade aí de, mal, uma pincelada, pelo menos, eu estou dando sobre o Sermão da Montanha. E como eu acho isso muito importante para mim, para os espíritas, para os católicos, porque você veja que o espiritismo e ser cristão é a mesma coisa, não tem diferença. O que a gente lê no Evangelho é a mesma coisa, tá certo? Nós temos algumas interpretações diferentes, que eu acredito que são mais completas, e isso nos ajuda. E o Sermão da Montanha, depois que eu comecei a ler o Sermão da Montanha, isso já faz um tempo que eu comecei a dar umas pesquisadas sobre o Sermão da Montanha, as coisas começaram a se encaixar melhor para mim. Eu estou falando isso também porque na semana que vem eu não vou fazer o exórdio, eu vou fazer a palestra que, se eu não me engano, são os bons espíritas, né? Que tem tudo a ver com o que eu estou falando para vocês agora. Mais uma vez, eu queria dizer para vocês que eu estou com saudade de todos vocês, estou querendo ver vocês lá na cantina, estou querendo ver a casa se movimentando, estou com muitas saudades dos livros que eu nunca mais cheguei perto, só para ler, né? E até estou com uns livros aí que eu peguei lá. Mas eu quero desejar a todos um bom dia. Vamos agradecer tudo que nós temos. E outra coisa, eu na última palestra, não sei o que aconteceu, mas o vídeo acabou um pouquinho antes. Eu falei sobre o mantra e eu não disse para vocês o que era o mantra. O mantra, eu uso o mantra para o seguinte: vamos supor que eu começo a pensar mal de alguma pessoa, ou vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Outro dia eu vi um guarda fazer um negócio que eu não gostei, e era um desses guardas aí de Ipojuca. Aí eu já comecei a pensar mal, tal, não sei o que, mantra. Aí veio o mantra. Para quê? O mantra nada mais é do que uma forma de você se concentrar. É uma forma de você chamar a concentração para quê? Para aquilo de bom que você tem. Então, eu falo sempre no meu mantra o seguinte: eu sempre fui feliz. Eu sempre fui feliz porque sempre fui feliz. Eu tive mais felicidades do que infelicidades. Eu sempre fui amado. Meu pai e minha mãe deram muito amor para mim, que eu tenho eles em consideração basicamente por causa disso. Claro que outras pessoas também me deram amor, mas o meu pai e minha mãe me deram muito amor. Então, eu sempre fui amado. E a vida me mostrou que eu sempre fui abençoado.
E, diante de tudo isso, eu sou grato. Então, quando eu começo a perder o pensamento, quando eu começo vou começar uma discussão com meu filho, alguma coisa, eu chamo um mantra. E o meu mantra são essas três, quatro frases que eu falo para manter o equilíbrio normal. Então, quem perdeu aquele finalzinho do vídeo que eu fiz, é isso aí que eu estou fazendo. Mais uma vez, um abraço a todos vocês. Estou realmente com muitas saudades. Quero ver todos. Quero ver a casa cheia. Quero ver boas discussões, boas palestras, para nós sempre evoluirmos de uma forma boa. Que Deus nos abençoe a todos. Namastê para todos. Até mais.